Graça e paz, vamos continuar estudando na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Vamos estudar agora a partir do versículo de número 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então veja bem, lembre-se que quando nós nos referimos aqui à graça de Deus, Paulo está anunciando o evangelho para os gentios. Essa graça de Deus, então, se manifesta agora, levando salvação a toda a humanidade, além dos judeus, independente da obra, da lei que era exigida do judeu. O judeu tentava se justificar pelas obras. Então, não foi por Jesus ordenado que se levasse um evangelho das obras da lei, mas que se levasse para os gentios, para o mundo todo, o evangelho da graça, então, para que se tornasse salvação, salvadora para toda a humanidade, a todos os homens. Então todos poderiam entrar para a família de Deus, para o povo de Israel, para o povo eleito, para a salvação, todos em toda parte, independente do que tivesse feito, de que conhecesse a lei ou não, guardasse o sábado ou não, praticasse os mandamentos. Essas eram as obras da lei. Então essa graça se manifestou salvadora a todos os homens, graciosamente, como uma esmola, um benefício, um favor imerecido. Ninguém tinha nada e sem nada recebeu de Deus então tudo, através de Jesus. Versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Veja bem aqui, mais uma vez, essa sequência que é perdida no estudo protestante, que não se presta atenção, foge-se desses textos que vão ter essa ênfase que nós vamos estar observando aqui crescente nessa carta de Paulo a Tito, que é a fé, é o primeiro passo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ao entrarmos nessa graça, nessa salvação por meio da fé, nós vamos então conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, nós temos que viver da maneira que nós entendemos e aprendemos, conhecendo a Deus, aquilo que agrada a Deus. É a sã doutrina. Conhecer a Deus e demonstrar que se conhece a Deus pelas obras, pela prática. Então vem o conhecimento de Deus. Então essa graça, nós entramos, ela se manifestou. Ela agora então passa a nos ensinar no caminho, na sequência. Nós temos uma longa vida. Graças a Deus, a vida se estende. Entramos na porta estreita, agora temos que caminhar pelo caminho estreito. Então ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Em primeiro lugar, lá no livro de Gênesis, quando nós observamos que Deus disse, haja luz, e a luz passou a existir, e Deus viu que a luz era boa, então essa luz é o conhecimento da palavra, é a luz que vem da palavra. É justamente essa graça se manifestando, a luz de Deus. Jesus é a luz do mundo, é aquela luz da palavra. Que então o verbo de Deus fez carne e habitou entre nós. Nós conhecemos a luz, então nós temos que nos apegar à luz, amar a luz, andar na luz, como ele na luz está. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, renunciando às trevas. E em vários momentos a palavra de Deus vai comparar as trevas com a paixão mundana, viver na carne. Porque o diabo, a serpente, ali no jardim do Éden, enganou a mulher e o homem com promessas da concupiscência dos olhos da carne, paixões mundanas, impiedade. Então nós temos que vencer o mal. A nossa grande batalha, a luta é vencer o mal. A salvação está em vencer o mal. Então a graça se manifesta de graça, mas agora ela na continuidade ela vem do conhecimento.
É fé mais conhecimento. Então ela nos ensina. A graça ensina. A graça traz conhecimento da verdade, da doutrina, da sã doutrina, conhecimento de Deus, conhecimento da luz, para andarmos na luz, vivermos na luz, renunciarmos à impiedade e às paixões mundanas, que são as obras das trevas, do mal, da carne. Então nós aprendemos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, que nos afastam do Espírito, nos afastam de Deus, nos levam à cobiça, toda espécie de maldade, à avareza, à morte, ao assassínio. Nós vamos competindo, nós vamos odiando o nosso irmão, nós vamos querendo ter mais do que ele. Como Caim teve inveja de Abel, da bênção de Abel, Abel agradou a Deus. Então, aquela maldade, aquela paixão mundana, aquela ira, a inveja levou Caim a matar Abel. E assim vem a humanidade, com o mal se multiplicando, a iniquidade se multiplicando. Então nós que conhecemos a Deus, temos muito a aprender. Ela nos ensina a graça. Quanto mais graça, mais conhecimento, mais fé, mais de Deus, mais conhecer a Deus, mais viver de acordo com Deus como filhos de Deus. Vamos refletir a vida do nosso Pai como filhos de Deus. Jesus é nosso irmão mais velho. Nós somos irmãos em Cristo. Vamos aprendendo com Jesus a agradar a Deus, a obedecer a Deus, a andar no caminho que Ele nos ensinou, o caminho da luz, da verdade, ao do louvor, da oração, da adoração, da consagração. Viver em Espírito, ser batizado com o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, nos guie na luz, nos dê poder para entender a vontade de Deus, para conhecer a Deus, poder para praticar a palavra, para viver conforme o que nós já conhecemos de Deus e ainda poder para pregar, para ensinar a palavra de Deus, para ser luz neste mundo. E a viver. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então tudo aqui tem a ver com prática, com obra, sensatez, com sabedoria, com discernimento do caminho certo, do que devemos fazer, de como devemos socorrer o necessitado, como devemos nos portar no meio da sociedade, para dar o testemunho do conhecimento de Deus, para que tudo, como diz o versículo 10, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Veja como a graça ensina. Então nós temos agora toda uma prática de ensino e de viver o que ensinamos, piedosamente, de maneira justa com Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, e justa com o nosso próximo, com o órfão, com a viúva, com o necessitado, com o nosso irmão que está passando uma dificuldade. Então, de uma maneira piedosa também, de adoração a Deus, na piedade do culto, na piedade das palavras que agradam a Deus, das palavras de adoração, das palavras de louvor, que são tão importantes nesse nosso relacionamento com Deus. Realmente a nossa expressão, nosso coração quebrantado, nosso derramamento diante de Deus, nossa adoração que toca o coração de Deus, mas também de maneira justa, tratando os outros, visitando o necessitado, o encarcerado, dando pão para o faminto, água para o sedento. Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então não vamos viver ociosamente. A graça não pode resumir a nossa vida numa vida de simples expectativa pela volta de Jesus. Ele diz, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, vamos viver, vamos praticar, vamos realizar obras, vamos cumprir o que Jesus nos ensinou, a vontade
dele, vamos andar como Jesus andou, vamos fazer o bem como Jesus fez o bem, curou todos os enfermos do diabo, todos que tinham caído nas garras do diabo, dos demônios. Jesus expulsava os demônios, curava os enfermos. Faça isso também. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, curai os enfermos. E o versículo 14 nos diz assim: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, o seu povo é um povo dedicado à prática de boas obras. É o que Paulo está dizendo para Tito. Ele não pensa que falando em boas obras, ele vai decair da graça, ele vai anular a graça. A graça foi entrada. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Entramos. A partir desse momento, a palavra de Deus inteira, desde Gênesis, vai nos falar de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus, ao Senhor, entender a sua palavra. Deus vai estar trabalhando dessa forma a ponto de nos dar um novo coração, um novo espírito, batismo com o Espírito Santo para que a gente possa aprender agora. Agora sim nós vamos entender com a revelação do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando em nós. Agora sim nós vamos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, ouvir e entender. Então essa graça que se manifesta salvadora, ela nos ensina. Então, ele se entregou, Jesus Cristo, se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade. Nós temos que vencer o mal, ser livres do mal, sair das trevas, vir para a luz. Ele veio para nos tirar das trevas, do mal, do engano, daquele que deturpou a palavra de Deus. Deus disse: não comereis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes, certamente vocês irão morrer a partir desse ato. Por quê? Porque Deus não vai aceitar as trevas, a maldade. Deus expulsa as trevas, Deus expulsa o mal. Então, para nós sermos salvos, nós temos que ser remidos de toda maldade. O mal tem que sair de nós. Renunciar ao mal e não viver na maldade, não viver nas trevas, mas na luz das boas obras, na luz do bem, na luz da sinceridade, na luz da verdade. Tem alguns que estão tão desligados das boas obras que são perversos, são caluniadores. Nós acabamos de estudar isso. Nos estudos anteriores, nós lemos isso aqui na carta de Paulo a Tito. Alguns são desonestos nos negócios, alguns estão praticando obras que estão levando a palavra de Deus a ser difamada, porque agem de uma maneira perversa, praticando a iniquidade se multiplicando. Por que isso? Porque não são ensinados, como está escrito na palavra de Deus, para a prática das boas obras. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Vamos pegar este versículo, muito forte, o versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14, epístola do apóstolo Paulo, que nós tanto citamos como o apóstolo dos textos da graça. Ele vai dizer, então, a Tito, o mesmo Paulo lá de Romanos, de Efésios, vai dizer a Tito que nós somos remidos do mal. Então Jesus vence o mal, derrama o seu sangue pela fé, pela graça e purificados. A partir do momento, então, que nós somos purificados, nós estamos na luz e purificar para si mesmo, então, este povo que anda com Deus, que conhece a Deus, que pratica as obras de Deus. E purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então nós temos aqui sempre falado, nós queremos ganhar o mundo. Nós queremos que a nossa denominação, que a nossa doutrina, que o nosso ensino seja o melhor, o mais correto dentro da palavra.
E queremos que o mundo todo creia nisso, compreenda isso. Ficamos ensinando, ficamos falando, ficamos pregando, tentando fazer apelo para que multidões venham. Possamos ter uma multidão nos seguindo, compreendendo que a nossa mensagem é a melhor, é a mais correta, de acordo com a palavra de Deus. E nós fugimos da prática de boas obras. E nós não ensinamos os nossos convertidos, os que já estão conosco, a fazer o bem, a amar o próximo, a ajudar o necessitado, dedicado à prática de boas obras, conforme está aqui em Tito 2,14 e em tantos outros versículos da palavra de Deus. E ainda queremos que as pessoas, nos dias de hoje, com o acesso pela internet, por tantos meios de comunicação, com acesso ao texto, a comentários, a citações, queremos que o povo acredite que essa mensagem que retira a prática de boas obras é a melhor mensagem. Não é a melhor mensagem. Não é a mensagem correta. Não está de acordo com a palavra de Deus. Ela está errada. Ela está errada porque quando ela foi criada, ela foi estruturada para simplesmente derrotar a Igreja Católica. E se a Igreja Católica dava ênfase à esmola, boas obras, o protestante não pôde receber esta palavra, que é a palavra de Deus. Então ele ficou errado. Ele tentando destruir a Igreja Católica, ele ficou fraco, enfraquecido na verdade. Ele não está firmado na verdade. Então as pessoas que vão tendo conhecimento vão sabendo que a doutrina protestante não está realmente de acordo com a palavra de Deus. E não vão dar vitória, não vão eleger, não vão votar, não vão aceitar uma pregação, um estudo mal feito, que foge de certos versículos, como este, Tito 2,14. Ele se entregou por nós, então vem a graça. Ele morreu por mim, ele morreu por nós, a fim de nos remir. Então ele pagou o preço, redentor. Ele é aquele que realmente paga por nós a nossa dívida que nós não poderíamos pagar muito bem, para nos remir de toda a maldade. E purificou, pelo seu sangue nos lavou, nos purificou. Muito bem, estamos prontos para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Nós não chegamos até o final. Dedicado, que faz a obra de Deus, que ajuda o pobre, que dá esmola, que visita o encarcerado, e quando faz para Cristo, e se não faz, está condenado. Não é o povo de Deus. Não é reconhecido pelo mundo. O mundo olha para uma igreja protestante e vê um grupo que acha que muita coisa é impura, que acha que muita coisa é errada e que não ensina a fazer o bem, não ensina a ajudar o necessitado. E o mundo sabe que isso está errado. As pessoas já sabem que isso não está de acordo com a palavra de Deus. Então é momento de realmente confrontarmos a situação, enfrentarmos o problema, arrepender-se, ver onde caiu, voltar à prática das primeiras obras, vencer essa disputa com a Igreja Católica e ir lá para o princípio, voltar ao primeiro amor. Deixar todos estes séculos de desentendimentos, de tentativas de um destruir o outro, pedir perdão a Deus e acompanhar a Igreja Católica onde ela estiver certa. Ela está certa quando ela está de acordo com a palavra de Deus. Se ela não está de acordo com a palavra de Deus em algum momento, em alguma prática, então ali ela está errada. Mas se ela, a Igreja Católica, está de acordo com a palavra de Deus, ela está certa. E vocês, nós, protestantes, deveriam fazer igual. Deveriam ter a humildade de confessar o erro, confessar a intenção, que era simplesmente destruir a outra parte, e dizer, está certa. A conduta está certa. O texto está certo, está de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos ficar contra a palavra de Deus. Nós temos que assumir a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus e praticar as boas obras. E o versículo 15. É isso que você deve ensinar.
exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, ninguém o despreze. Então, quando nós estamos aqui fazendo este estudo, lendo e dizendo, temos aqui o próprio apóstolo Paulo nos referendando, dizendo, é isso mesmo, vai nessa tua força, eu sou contigo. Essa obra é do Espírito Santo. Aqui está a vitória. Nós enfrentamos o desafio do texto, das boas obras, da fé, da graça, a graça que nos ensina, versículo 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Tito. É isso que você deve ensinar. É dessa forma que você deve ensinar. Então, Tito, eu e você devemos aprender e ensinar. Aprender com a palavra de Deus, aprender com Jesus, aprender a sã doutrina. A verdade é esta. E o que passar disso, o que faltar disso está errado. Não importa se o católico faz, o católico é mais antigo, ele leu na palavra de Deus, ele está certo. E você tem que andar, não ali de acordo com o católico, mas com a palavra de Deus. Se o católico está junto, anda de mão dada. Vamos praticar boas obras, vamos cuidar do pobre, vamos nos unir para fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Quem quiser, seu coração igual ao meu, dá minha mão, meu irmão serás. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos obedecer. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Então nós temos a autoridade aqui da palavra de Deus, do apóstolo Paulo, da Bíblia. Ninguém o despreze. Que Deus te abençoe, que você também possa assumir com autoridade a palavra de Deus, viver, praticar, fazer o bem, as boas obras. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.